Hoje nós vamos começar uma nova série, um novo momento de reflexão sobre a palavra de Deus. Pedi para o Miguel, obrigado Miguel. Então, a minha intenção é que a partir de hoje a gente comece a falar sobre esse tema, uma fé pública. Como você, enquanto cristão, pode contribuir para o bem comum? Se eu fizesse essa pergunta aqui agora, certamente cada um teria uma resposta. Vamos tentar? Como é que você pode contribuir para o bem comum na sociedade em que você se encontra, como cristão, como seguidor de Jesus que você é? Alguém quer dar uma resposta, pelo menos, valendo uma paçoca aqui no final do culto? Alguém? Como você pode contribuir para o bem? Veja, o bem comum de uma da sociedade em que você hoje se encontra, você vive. Como é que você pode fazer isso? Orando. Orando pela sociedade. O que mais? Aham. Aham. Não escondendo o fato de você ser evangélico. O que mais? Dando exemplo. Uhum. O que mais, Conceição? Uhum. Quer dizer, ser um cidadão do reino de Deus, mas que também cumpre, faz valer a sua cidadania humana. Quer dizer, nós não estamos falando simplesmente de alguma coisa que deve ser feito, que é o que normalmente acontece. A gente age muito fundamentado, digamos assim, pelo viés religioso, né? E como se isso simplesmente fosse... isso é uma parte do processo, né? Então é possível manifestar uma religião sem que necessariamente você seja capaz de produzir o bem no meio onde você se encontra. Então, a partir de hoje, essa vai ser a temática para as nossas reflexões. Como seguidores de Jesus podem manifestar sua fé no contexto em que você se encontra, lembrando que num contexto em que múltiplas religiões se manifestam, num contexto em que outras profissões de fé ocorrem. Nós não vivemos numa ilha, embora, pegando um gancho aqui no que o Sérgio disse, insistimos em fazer algumas coisas contrárias àquilo que Jesus propõe, inclusive como viver enclausurados, em gueto. E isso não produz bem para a sociedade, né? Então, só para efeito de linha de pensamento aqui, o que a gente vai fazer? Nós vamos tratar essas reflexões em duas partes. Na primeira, a gente vai ver aspectos que podem corrigir eventuais falhas no exercício daquilo que a gente chama de profissão de fé, no modo como a gente funciona na sociedade como cristãos. E que, por que é importante olhar para isso? Porque eu posso falar em nome de Deus e ser incapaz de produzir o bem nessa sociedade. Logo, isso se dá porque existem falhas naquilo que eu digo que creio. Quer dizer, não necessariamente naquilo que é ensinado, mas no modo como a gente coloca em prática o que a Bíblia apresenta. E no segundo momento, a gente vai olhar outros aspectos para ajudar, uma vez que a gente trabalha no sentido de corrigir eventuais falhas, trabalhar para que o nosso engajamento seja mais positivo, mais assertivo, mais eficaz, em nome de Deus. Tá bom? E aí eu quero convidar você hoje para ler comigo, para lermos juntos, melhor dizendo, o Evangelho de Lucas, capítulo 9. Nós vamos ler os versículos de 51 a 56. E aí eu quero trazer aqui, nessa passagem,
Vou procurar ser bem breve, sei que está muito calor, e por isso eu até peço ajuda a vocês, evitem movimentações que possam atrapalhar, mantenha aí seu telefone no silencioso. Lucas capítulo 9, versículo de número 51, todo mundo achou? E 1, a partir do 51. Todo mundo achou? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: como se aproximava o tempo de ser elevado ao céu, Jesus partiu com determinação para Jerusalém. Enviou mensageiros adiante até um povoado samaritano, a fim de fazerem os preparativos para sua chegada. Contudo, os habitantes do povoado não receberam Jesus, porque parecia evidente que ele estava a caminho de Jerusalém. Percebendo isso, Tiago e João disseram a Jesus, presta atenção no desejo no coração desses homens. Percebendo isso, Tiago e João disseram a Jesus, Senhor, quer que mandemos cair fogo do céu para consumi-los? Jesus, porém, se voltou para eles e os repreendeu e seguiram para outro povoado. Nesse versículo em que 54 e 55, tem alguém com a versão diferente? Alguma versão que seja mais enfática? Passa, Miguel, por favor. Aí, obrigado. Como ninguém foi voluntário, o Miguel colocou ali. Então, aqui na minha versão, que é a versão nova versão transformadora, Jesus, ele diz a seguinte coisa. Pode ler. Pode. Uhum. Voltando-se, porém, repreendeu e disse, vós não sabeis que o Espírito Santo, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas do homem, mas para salvá-las. Exatamente. Eu achei essa versão, junto com a que o Miguel coloca, é muito interessante. Vocês não sabem de que espírito sois? É uma pergunta. Vocês não sabem? Ele faz uma repreensão, ele é enfático. E aí, o que eu quero propor com essa passagem é que a gente pense sobre isso, sobre o modo como a gente funciona em nome de Jesus. O contexto imediato da passagem remete a isso, aos desafios de seguir Jesus, aos desafios de viver como um discípulo de Jesus, com todos os bônus e possíveis ônus, com todas as dificuldades. Então, aqui, Jesus, vocês sabem que os samaritanos e judeus, eles não se dão um com o outro. Há uma dificuldade, há uma rivalidade, existem questões históricas, religiosas, uma série de fatores que fez com que os ânimos se perpetuassem acirrados. Os ânimos permanecessem, o ódio fosse nutrido um pelo outro. Se um judeu quisesse ofender o outro, para você ter uma ideia, ele chamava o outro de samaritano, é como se fosse um xingamento. E aí o texto diz que Jesus, determinado em colocar em prática o seu plano redentor, ele vai para Jerusalém para morrer em Jerusalém. Ele está seguindo para Jerusalém, o ministério, boa parte do ministério de Jesus se dá nas periferias, na Galileia, ele passa muito tempo por ali, ele faz uma opção de estar ali,
e ele vai nos seus últimos dias para Jerusalém para cumprir a missão que era morrer como o cordeiro que tiraria o pecado do mundo. E conforme nós lemos, ele envia mensageiros, verso 52, enviou mensageiros adiante até um povoado samaritano, a fim de fazerem os preparativos para a sua chegada. Vão à frente, preparem tudo, criem lá as condições necessárias, porque eu vou em seguida. E eles foram. Mas chegando naquele lugar, o texto também de forma muito clara diz que, verso 53, contudo, os habitantes do povoado não receberam Jesus, porque parecia evidente que ele estava a caminho de Jerusalém. Samaria era um dos locais, ou um dos caminhos possíveis para chegar a Jerusalém, mas era pelos judeus evitado. Evitado porque eles não queriam ter contato com pessoas a quem eles julgavam impuras, mestiços, gente sincrética, gente que não professa o Deus, o seu Deus, gente que não cultua da maneira como eles cultuam, gente que não cultua em Jerusalém, mas em Gerezim. Então talvez o povo de Samaria, também movido ali por essas questões culturais, religiosas, essas rixas, essas rivalidades, sabendo disso, ele vai passar por aqui, só quer usar o caminho. É um dos caminhos mais fáceis de chegar, mas evitavam por conta dessa situação toda. E diz o texto que eles então decidem não receber Jesus. E aí os defensores de Jesus, porque é assim que muitas vezes os crentes se portam. Senhor, ficamos magoados com o tratamento que dispensaram a Ti. Ficamos chateados com o modo como trataram o nosso mestre. E por que não dizer, ficamos furiosos, porque ninguém pode fazer isso com o Senhor, homem bom, cheio de boas obras, homem que revela a face de Deus, homem capaz de curar, homem capaz de amar como o outro. Nenhum homem jamais foi capaz de fazer o que o Senhor é capaz de fazer, e nós desejávamos apenas nessa proposta de ir para Jerusalém, usar ali um ponto estratégico, uma logística para que o Senhor chegasse, fosse bem acolhido, descansasse e depois pudesse seguir viagem. Mas o texto diz que os habitantes do povoado não receberam Jesus, muito provavelmente porque Jesus era judeu. E o desejo também de Tiago e João é o desencadeamento de um ódio deles como judeus para os samaritanos, dos samaritanos também pagando na mesma moeda para os judeus. O fato é que ações como essas, em nome de qualquer religião, e falando especificamente dentro do nosso recorte, jamais será capaz de produzir bem comum. Jamais. Você pode usar o nome de Deus, ambos usavam. Vocês podem falar da sua fé, ambos falavam. Vocês podem ler textos em comum. Qual era o texto em comum que eles tinham? A Torá. Os samaritanos não olhavam para a Bíblia daquele tempo da mesma maneira que os judeus, mas a Torá era um ponto em comum, um ponto de convergência. Mas ainda assim, você usar o nome de Deus de maneira equivocada. E aí o verso 54 mostra isso. Percebendo isso, Tiago e João disseram a Jesus: Senhor, estamos prontos, estamos na missão. E Jesus, ok, estamos habilitados para tal. O Senhor quer que a gente ore para descer fogo? Essa era a oração. Talvez na cabeça desses homens o que melhor poderiam fazer
era pedir que o Senhor destruísse seus inimigos. Senhor, já que há tanto tempo o que se nutre é ódio, já que há tanto tempo a gente perpetua essa realidade de oposição, de confronto, de beligerância, o que a gente pode fazer de melhor? Orar para fulminá-los, acabar com eles, porque eles não oram como a gente, não vivem como a gente, não pensam como a gente, não creem como a gente. Agora eu queria que você fizesse o exercício de olhar para a sua vida numa sociedade múltipla de religiões e faça uma avaliação do modo como você tem funcionado e veja se muitas vezes não somos movidos pelo espírito de Tiago e João. E muitas vezes. E quando assim o fazemos, jamais seremos capazes de fazer a vontade de Deus, porque você não vai encontrar ensino de Jesus dizendo: orem para destruir seus inimigos. Jesus vai dizer: orem pelos seus inimigos. Não orem contra seus inimigos, orem a favor dos seus inimigos. Amem eles. Esse é o desafio que é posto para mim e para você enquanto seguidores de Jesus. Mas, de modo recorrente, o nosso desejo é, diante daqueles que são diferentes, a gente parte para dentro com a faca nos dentes. Em outro momento, Jesus vai dizer: acaba essa história de olho por olho, dente por dente. Ama ele. E de que maneira? Como você foi amado. Oferece misericórdia a ele. De que maneira? Como assim mesmo você recebeu. Faça por ele aquilo que poderíamos dizer, o que você está vendo sendo feito aqui por mim em favor da sua vida. É isso. Então, como a gente pode funcionar melhor na sociedade em que nos encontramos, a fim de promover o bem comum, independente da crença do outro, independente da posição política do outro, independente dos valores do outro. A transformação só pode acontecer mediante o Evangelho, à medida que o Evangelho é vivido no Espírito de Jesus. Por isso ele coloca ali: vocês não sabem de que espírito vocês são. Ele repreende: vocês não sabem como eu funciono, de que maneira vocês aprenderam isso comigo. Vocês faltaram todas as aulas, a impressão que dá é essa, porque jamais isso foi proposto por Jesus. Então o que a gente aprende? Quem fala em nome de Jesus jamais vai trabalhar para perpetuar, jamais vai trabalhar para levar à frente seus ideais próprios. O que a gente tem que fazer é colocar os interesses do Evangelho acima de todas as outras causas. E aí Tiago e João, diante da não hospitalidade, eles querem pagar no mesmo espírito. É assim que vocês se comportam? Então, a nossa resposta será resultado desse comportamento. Então, bateu, levou, não deu, não tem, não fez, eu respondo da mesma forma, também não faço. E aí Jesus, então, repreende. Então, não se mova em nome de Jesus na direção do outro, como rival do outro. Não se mova na direção do outro como alguém que quer ver, no fundo, não a transformação do outro. Você pretende ver a transformação, deseja ver a transformação, muitas vezes o que se quer é que essa transformação se dê
através da destruição do outro, em nome de Deus. E aí Jesus diz, não é assim que deve ser. Voltando-se, os repreendeu, dizendo, verso 55, Jesus, porém, se voltou para eles e os repreendeu, e seguiram para outro povoado. Agora, convido você a voltar um pouquinho, no mesmo capítulo, mas para que você veja o versículo 49. Não é a primeira vez que os discípulos se manifestam de maneira equivocada. Aqui, como eu já disse, eles estão dentro de o texto está num contexto em que o que se mostra é como seguir Jesus. Um quer ser maior do que o outro, Jesus vai dizer, não é assim que funciona. E olha o que diz aqui, por exemplo, o versículo 49. João disse a Jesus, mestre, vimos alguém usar o seu nome para expulsar demônios. Nós o proibimos, pois ele não era do nosso grupo. Fizemos algo maravilhoso hoje, mestre. Saímos por aí para evangelizar. E ao encontrar um grupo que não pertencia ao nosso grupo, nós o proibimos. Qual é a nota? 0. Jesus vai dizer para eles, de novo, repreendendo eles. Verso 50, não o proíbam, disse Jesus. Quem não é contra vocês é a favor de vocês. É o mesmo espírito de Tiago e João em relação aos samaritanos. O que no fundo se quer? O que a gente quer é que as coisas sejam uniformes. Esse é o nosso desejo. Mas na vida real não há lugar para uniformidade. Na vida real você tem que aprender a lidar com o diverso, com o diferente. Na vida real, ao constatar que tem alguém supostamente de um outro grupo falando em nome de Jesus, simplesmente você não faz nada. Segue o princípio. Se eles estão falando em teu nome, não são contra, é o que Jesus está dizendo. Tem algo a favor. Então é possível a gente ter que lidar com pessoas que não pertencem ao nosso grupo, vendo eles fazer a coisa certa, enquanto aqueles que são do grupo mais particular de Jesus fazendo tudo errado. Desça fogo do céu. Isso é viável. Estamos viável não no sentido de que devemos fazer, mas assim, é possível, uma vez que não vivemos no Espírito de Jesus, praticar tais coisas. E se isso acontece, dificilmente o bem será promovido numa sociedade. Eu diria até que dificilmente não será. Então, cuidado, para que em nome de Jesus, você, mesmo que participe desse ou daquele grupo, supostamente falando em nome dele, não coloque seus ideais acima dos ideais do próprio Deus. Ninguém que fala em seu nome tem autorização para dizer o que ele não disse, para ensinar o que ele não ensinou, para pregar algo diferente daquilo que ele pregou. Vocês não entendem que o Filho do Homem veio não para destruir, mas para sarar, para poupar, para salvar, para cuidar, para acolher. Discípulo de Jesus não tem o direito de banir. Discípulo de Jesus não é dado a ele essa condição de dizer quem pode e quem não pode, como disse o Sérgio durante os cânticos aqui. E como ele gosta de frisar, às vezes a gente nem ensaiou, nem ensaiamos essa conversa, esse roteiro. Então a gente aprende nessa passagem que se a gente quer contribuir para o bem comum da sociedade, a melhor coisa que a gente pode fazer é evitar a ideia de um totalitarismo religioso. Qual é a ideia do totalitarismo? De proibir, de restringir, de governar o outro, seja a sua forma privada de viver ou na forma pública. Para simplificar, o Evangelho não tem nenhuma relação com autoritarismo.
e o que aqueles discípulos estavam desejando era impor aos outros algo que Jesus não estava dizendo que deveria ser daquela maneira. É impossível que alguém que pensa assim, que experimenta a chamada fé assim, seja capaz de promover bem. O que as pessoas assim podem fazer de melhor é banir, é excluir seu semelhante. Mas pense nisso, você como seguidor de Jesus, Jesus não te dá autorização para propagar isso, por uma razão óbvia. Ele jamais ensinou tal coisa. Ele jamais ensinou tal coisa. Eu me lembro que alguns meses atrás eu falei que nós vamos precisar passar por um processo de pacificação, me referindo, claro, à sociedade brasileira, mas também pacificação entre nós, que professamos o nome de Jesus. E isso começa por uma reflexão sobre o modo como eu e você funcionamos, como nós estamos funcionando. Então agora avalie sua vida e olhe para aquilo que você tem dito a respeito de Jesus. A gente só precisa confiar no que Ele é capaz de fazer. Não precisa e nem deve impor nada a ninguém. Ninguém tem o direito de orar como Tiago e João. Ninguém tem o direito de dizer, Senhor, o Senhor quer que a gente proíba? Se assim Ele desejar, Ele será claro no sinal. Faça isso. Faça aquilo. Mas enquanto isso não sai da boca dEle, e certamente nunca sairá da boca dEle algo desse, nunca saiu nem sairá algo desse tipo, se esforce apenas para ser aquilo que Jesus foi. Alguém pacificador, alguém misericordioso, alguém que acolhia, alguém que estava preocupado simplesmente em promover o bem comum.